A origem do pecado. Precisamos entender isso para entendermos por que tem que falar sobre esse assunto. A origem do pecado se deu no céu. É incrível nós pensarmos isso, né? Como que o pecado pode ter originado no céu? Foi Deus que criou o pecado? Não. O pecado nasceu no coração de um dos servos de Deus no céu, chamado Lúcifer. A palavra de Deus declara que ele permitiu que esse mal fosse formado em seu coração. Ele ambicionou ser igual a Deus, ou superior a Deus. E intencionou criar para ele um trono no céu, acima do trono de Deus, para que os seus servidores, os anjos que estavam debaixo de sua orientação, pudessem servi-lo, e assim ele ia fazer um governo paralelo ao governo do Pai Criador. Isso com certeza não agradou o Senhor, e a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. Daí ele recebeu o nome de diabo, e outros que vieram, Satanás, capeta, demônio, são todos atribuídos a ele, cada um de acordo com as suas próprias ações. Ele tornou-se o inimigo número 1 de Deus. Consequentemente, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles há para o Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que tudo foi feito por causa de Jesus, sem ele nada se fez. Ou seja, Deus criou tudo para agradar ao seu Filho. E entre todas as coisas que Deus criou, além do universo e sua beleza, e também da terra e de toda a sua formosura, tanto sejam os lagos, os mares, as florestas, as aves, os répteis, e aí, por fim, Deus criou o homem com a coroa de toda a sua criação. Deus então deu ao homem autoridade para governar a terra e reinar sobre toda a vida que havia na terra. O homem, portanto, tinha o dever de cuidar e zelar de tudo. Cuidar e zelar, porque tudo foi criado por Deus com o propósito de enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E para esta coisa acontecer, ou para que isso pudesse realmente suceder, era necessário que o homem enquadrasse dentro dos propósitos de Deus e fizesse exatamente o oposto do que Satanás fizera no céu. O homem teria que ser obediente a Deus. Infelizmente, Satanás, percebendo que o homem tinha o domínio da terra, o governo da terra, ele veio e induziu o homem à prática da desobediência, que é exatamente o que leva o título de pecado. Pecado é toda desobediência à palavra do Senhor. Tudo quanto o Senhor diz é puro, perfeito e bom. Tudo que surge de encontro ao que o Senhor diz é pecado. Por esse motivo, toda a raça humana tornou-se pecadora. E conforme dissemos essa semana, no capítulo 51 do livro de Salmo, o salmista diz assim: em pecado minha mãe me concebeu, mostrando que todos nós nascemos no pecado. O pecado, portanto, tornou-se parte da vida humana. E com o pecado veio a morte, o que é muito triste. A palavra morte não fazia parte do vocabulário humano até o momento que o homem desobedeceu a Deus pela primeira vez. Então a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a toda a geração. Bom, e por um pecado praticado pelo homem, a morte foi dado como consequência desse processo. Agora vamos então entender, né? Se nós temos o pecado, que é algo que nos causa tanto mal, então vamos entender aqui agora uma expressão. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 7,
Exatamente. O pecado me enganou. É interessante a gente observar essa expressão, está na linguagem de hoje, a tradução é muito fácil para nós compreendermos. Então eu gostei muito dessa expressão, o pecado me enganou. Quem estava na produção do pecado? Satanás. Então ele enganou os meus primeiros pais. Agora observe bem, da mesma maneira o pecado me enganou. Ele tem me enganado continuamente, porque o pecado, quando você está praticando, ele parece saboroso, delicioso, promissor, agradável, não é assim? Qualquer pessoa, o que o mundo nos oferece em práticas, quase todas as coisas que o mundo nos oferece em práticas prazerosas, contraria o coração de Deus. Por isso a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque as coisas que o mundo oferece, elas são para ofender a santidade de Deus. E a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, o que significa que quem cria, orienta, induz a prática ou a formação dos prazeres do mundo é o próprio Satanás. Como ele é o inimigo número 1 de Deus e ele é o príncipe do mundo, ele então induz os seus servos que estão no mundo, que já tendem a desobedecer a Deus, a praticar o pecado. Com esta atitude, o homem então é enganado, porque olha como que o homem é enganado. O pecado é apresentado como uma coisa boa, como uma coisa agradável, como uma coisa apreciável, seja ele qual for. Mas se você pensar num pecado, num ato de pecado, você vai pensar que é gostoso pecar, é saboroso pecar. Agora, isso é uma forma enganosa, porque aquilo que nos é agradável à carne vai nos conduzir à morte. Por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. O pecado parece bom, mas o fim dele é a morte. O pecado também, ele tem a atitude de nos expor. Você pode observar que toda pessoa que pratica o pecado, ele se orgulha do pecado. E automaticamente o seu pecado é exposto, é visto por tudo e por todos. Automaticamente você está percebendo que Deus está vendo o seu pecado. Então, consequentemente, você será punido por causa do pecado que está sendo exposto a cada dia. E o pecado, conforme já dissemos, quando ele te expõe, ele te conduz à morte. Toda desobediência a qualquer lei ou a qualquer princípio moral, ético ou espiritual tem como consequência a morte. Então guarde bem, toda vez que você quebra uma lei moral, ou uma lei espiritual, ou uma lei ética, você está pecando. E todas as vezes que você faz isso, você pode esperar que a morte está te esperando logo à frente. Ou você sai fora disso, ou você realmente vai morrer. Bom, a lei de Deus, diz a palavra aqui no capítulo 7, verso 12 de Romanos, a lei de Deus é o mandamento do Senhor, e ela é pura, ela é santa, ela é justa e ela é boa. A lei não é ruim, a lei é ótima. Ela saiu do coração de Deus e veio para ajudar o homem a se livrar do pecado. Mas ao invés dela ajudar o homem, ela fez algo pior para o homem do que antes. Porque a Bíblia diz assim: antes de haver lei, não há apresentação de pecado.
Então, onde não há lei, não tem pecado. Tudo que você faz, se não tem lei, como é que pode haver apresentação do pecado? Então, observe bem, quando a lei de Deus chegou, ela veio para nos ajudar. Mas ao invés de nos ajudar, ela tornou-se nossa inimiga. Porque o pecado, quando encontrou com a lei acusou ele. Mostrou, você é pecador. E o homem, então, viu a lei como uma maldição e não como uma bênção. Porque a lei não o justificava, mas ela mostrava para ele, você é pecador, você é pecador, você está pecando. Você pecou cobiçando, você pecou fofocando, você pecou fazendo maldade. E esta forma, essa postura da lei te acusar constantemente, fez da lei uma maldição para o homem e não uma bênção. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, consequente, a lei tornou-se para o homem como uma maldição. Aí Paulo vai mostrar, mas a lei então é culpada da minha morte? De forma nenhuma. Não é a lei que é culpada da nossa morte. A culpa da nossa morte é o pecado. Mas a lei mostra o pecado. E como então nós podemos nos livrar desta maldição? Observe bem, querido, aí que está uma parte muito incrível. Sendo que a lei foi, não vou dizer incompetente, mas ela foi dada ao homem para mostrar a ele o pecado, para que ele se apresentasse a Deus perfeito, todos os homens não conseguiram fazer isso, se apresentar a Deus perfeitos. Então houve necessidade de Jesus tomar o lugar do homem. É por esse motivo que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que Jesus fez? Despojou de sua glória no céu. Lembra que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada se fez? Pois bem, nós éramos a coroa da criação. Jesus viu quando Satanás nos seduziu e nos induziu à prática do pecado. Então, não havia outra forma de sermos justificados, visto que a lei não pôde nos justificar. Ela não pôde nos justificar. E ela não pode nos justificar. Porque o pecado só pode ser apagado através de sacrifício de sangue. Somente através do sacrifício de sangue. A lei não tem como se sacrificar. Ela é pura, justa e boa. Mas ela é a personalidade de Deus. A santidade de Deus. A justiça de Deus e a bondade de Deus. Mas isto não pode nos justificar. Porque o nosso pecado afronta a Deus. E por esse motivo atrai a força da sua justiça sobre nós. Para sermos justificados, então Jesus se fez homem, tomou sobre si os nossos pecados, se apresentou a Deus como um cordeiro, levando sobre si os nossos pecados, e com este ato de obediência da parte dele, visto que ele não cometeu nenhum pecado, o sangue de Jesus estava imaculado, puro e perfeito. Deus então, vendo a obediência do Filho, respeitou a sua oferenda, aceitou a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E com esta forma, Deus então abriu a porta para a nossa redenção através de Jesus Cristo. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, somos justificados, não porque somos bons, mas porque recebemos aquilo que Ele fez por nós. E isto nos isenta de sermos obedientes à lei, porque agora temos uma nova lei, a lei do amor, a lei da graça, a lei da obediência pela fé. É por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, meu querido, creia, Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Se você abrir o seu coração,
confessar as suas culpas a Deus e dizer: Senhor, eu aceito no meu coração toda a obra que Jesus fez por mim. Recebo agora pela fé e tomo posse desta verdade e não vou mais me curvar diante de nenhum outro ensinamento a não ser o ensinamento do Senhor, no qual eu sou justificado através do sacrifício de Jesus. Se você fizer isto de todo o coração, a Bíblia diz: se com a tua boca você confessar e em teu coração você crer, você é justificado perante o Pai. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero, meu Deus, pedir-te que faça com que esta mensagem se torne clara ao entendimento de todos e que haja salvação diante de ti para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.